Neste momento, tenho a satisfação de convidar o senhor Matheus Couto Passos, diretor da Toll House, nas unidades de eventos e Enerd Marketing, graduado em marketing, pós-graduado em estratégia empresarial, com especialização em gestão de projetos. Atua no segmento de viagens corporativas e eventos há mais de 20 anos. Por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho dessa experiência bem gostosa que eu vivi lá na cidade de Vitória, né? Eu não sou graduado em jornalismo, mas confesso que foi uma experiência muito gratificante. Primeiro, pelo fato de viver um pouquinho a pele de um profissional que tem a responsabilidade e, através da caneta, falar muito bem, de forma responsável e principalmente com a responsabilidade de, quando encontra algo que não é tão bom, também colocar isso de uma forma que dê para aquilo que está sendo colocado em xeque a oportunidade de melhorar. Essa foi uma oportunidade muito bacana. Eu quero agradecer muito a TAM, quero agradecer o Prêmio Caio, quero agradecer todas as pessoas, eu não vou me arriscar a falar nomes para eu não me esquecer de alguém, mas enfim, todas as pessoas que realmente tiveram o carinho de me atender durante os dias que eu estive lá em Vitória. Primeiro, o Espírito Santo é um lugar muito bonito, é um lugar realmente mágico, e eu tenho duas visões da cidade de Vitória. A primeira foi há 10 anos atrás, quando eu estive em Vitória pela primeira vez, e realmente não foi uma experiência muito bacana visualmente, porque a cidade não estava tão bonita, tão cuidada, ela estava com uma orla bem aquém daqueles predicados que nós precisamos oferecer para que o turista se sinta atraído em ir até essa cidade, principalmente o turista de lazer e, consequentemente, também o turista, né, o pessoal de negócios, né, para eventos. Mas nessa segunda oportunidade, para minha grata surpresa, eu conheci uma Vitória totalmente transformada. Após 10 anos, né, a cidade conseguiu se reinventar, com uma orla extremamente bonita, uma orla muito bem cuidada, muito bem aparatada, com bons quiosques, com bons restaurantes, enfim, é uma outra cidade, é um outro lugar que realmente está muito bem cuidado e atrativo para o turista, e tanto de lazer como de negócios, né? Agora, quando a gente pensa um pouquinho na parte de infraestrutura aeroportuária, infelizmente Vitória não é muito diferente das outras cidades brasileiras. A chegada à Vitória é fácil, é rápida, é tranquila, porém, quando a gente deixa a cidade, o aeroporto ainda carece de uma estrutura de saguão para a espera de voos um pouco melhor, né? O pé direito bem baixo, infelizmente, né? Ainda com calor, a gente sente o calor efetivamente, mas enfim, percebe-se que está sendo trabalhado esse ponto também para poder melhorar essa estrutura. Uma parte muito interessante da cidade, que eu tive a oportunidade de visitar, falando um pouquinho do turismo ainda, né? Foi a Igreja da Penha, que ela fica num morro, num monte muito bonito, e proporciona, num dia de sol, uma visão espetacular da cidade, sendo também um ótimo ponto para você levar os seus executivos, o pessoal, para conhecer um pouquinho mais e ter um momento interessante na cidade, né? Com relação à parte hoteleira, definitivamente eles estão muito bem aparatados. Eles estão muito bem apoiados com redes de diferentes categorias de hotéis, com apartamentos muito luxuosos e mais simples. Ou seja, você tem um parque hoteleiro extremamente bem posicionado para poder atender eventos de diferentes tamanhos, né? Infelizmente ainda não tão grandes, né? Se você precisar fazer um evento para mais de 300 pessoas em um hotel em Vitória, você não tem muitas alternativas de hotéis que atendam tudo isso. Você vai precisar usar um centro de convenção, automaticamente distribuir toda a parte dos seus convidados, seus participantes, em diferentes estruturas hoteleiras. Mas, em contrapartida, uma coisa muito boa é que eles têm
tudo muito perto, né? Tá tudo muito próximo. Então você cruza a cidade em cerca de 15, 20 minutos. Não é como São Paulo ou outras grandes capitais, que o trânsito ainda é bastante carregado, e isso acaba gerando uma grande dificuldade, um grande desafio na parte logística do evento. Então, se você precisa fazer um evento para 1.000 pessoas, usando um grande centro de convenções, como Carapira, por exemplo, você consegue transportar essas pessoas para o centro de convenções com muita facilidade. Eu tive a oportunidade lá em Vitória de conhecer alguns bons lugares, né, grandes, para fazer esses eventos. Como eu disse agora há pouco, tem o Centro de Convenções de Carapira, né, tem o Centro de Convenções de Vitória, que já fica mais na região central da cidade, o Stefan Centro de Eventos, que é um lugar muito interessante, muito bacana também, e o Centro de Convenções de Vila Velha, né. Para alguns eventos que mesclam um pouco a parte empresarial ou lançamento de produto, uma coisa um pouco mais festiva efetivamente, tem o Itamaraty Hall, que ele fica num lugar muito privilegiado, do lado de uma pedreira maravilhosa, né, que à noite eles, quando tem o evento, fazem uma iluminação na pedreira, que além da estrutura, né, deles ser muito bom, um restaurante internacional, extremamente bem moldado, com um chefe que também teve a oportunidade de estudar e se especializar na França, né, você tem esse atrativo visual que acaba brilhando ainda mais o evento, quando a gente pensa nisso. Bom, quando você pensa na cidade, fique tranquilo. A parte audiovisual, a parte também de estruturas para fazer cenografia é bem apoiada. Existem boas empresas na região que acabam te ajudando bastante nesse processo também. Você não vai ter problema em encontrar profissionais extremamente bem capacitados para poder ajudar você nessa parte do evento, né? Uma outra questão que me chamou bastante atenção na cidade de Vitória foi a qualidade dos táxis, né? Em algumas cidades fora dos grandes eixos, né, de eventos, as grandes cidades brasileiras, geralmente a gente se depara com alguma estrutura de táxi um pouco velha ou pouco cuidada. Em Vitória, todos os táxis que eu peguei ao longo dos dias que eu estive por lá, extremamente novos, limpos, com motorista bem treinados, e essa é uma preocupação que a cidade tem, de treinar efetivamente, né, os seus taxistas, que atendem você com cordialidade, conhecem bem a cidade, te levam para os locais com extrema rapidez, e mais que isso, acaba utilizando o momento da corrida para promover a cidade, para falar um pouquinho dos atrativos que a cidade tem também e que são interessantes serem visitados. Sobre a parte aérea, quando você pensa para ir para a região de Vitória, não é preocupação, né? A cidade ela está posicionada numa região muito privilegiada no Brasil, quer dizer, quem está no sul chega fácil em Vitória, quem está no norte e nordeste também chega fácil em Vitória. Só para ter uma ideia, quando a gente fala em tempo de voo, para você pegar um voo saindo de São Paulo para Vitória, você gasta aí mais ou menos 1h25 minutos. Quando você está no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você vai gastar mais ou menos 45 minutos para chegar em Vitória. Quando está no Nordeste, pegando, por exemplo, Salvador como uma referência, 1h30 de voo até Vitória. Então isso acaba também sendo um ponto facilitador para fazer um evento, porque a parte logística aérea para Vitória, além de ser bem servida, acaba sendo um ponto com voos curtos, né? Você não tem que viajar muito. Todo evento precisa ter festa e, dependendo do público, vida noturna para a pessoa relaxar um pouquinho. Vitória é bem interessante porque ela tem 2 centros bem bacanas, além de algumas surpresas gastronômicas, que são restaurantes muito interessantes, que além da famosa muqueca capixaba, né, servem outros pratos maravilhosos. Por exemplo, quando a gente pensa num pessoal um pouco mais jovem, tem um distrito das universidades que foi apelidado carinhosamente pelos jovens de Rua da Lama. Talvez porque o pessoal chegue por lá e passe um pouquinho do ponto aí com os drinks. Mas não é só isso não, é porque há algum tempo atrás essa região cercada de bares não tinha rua pavimentada. Então quando chovia um pouquinho, o pessoal ia se divertir e acabava saindo com o sapato sujo. Mas isso já é coisa do passado, já está tudo pavimentado e é muito interessante, né, porque você tem bares
para agradar os diferentes gostos e os diferentes públicos, né, nessa idade. Agora, quando você pensa num pessoal um pouquinho mais maduro, que você quer fazer um jantar fora da estrutura que você está fazendo o evento, você vai conhecer o Triângulo das Bermudas, né? Carinhosamente apelidado pelo pessoal, justamente pela possibilidade de o pessoal ir para lá, conhecer as mulheres bonitas que tem na região, como brincaram por lá, e se perder e não voltar mais para casa, porque acaba casando e ficando por lá, né? A orla, como eu disse anteriormente, está super bem cuidada, com serviço de atendimento durante o dia e também à noite. Eu tive a oportunidade, num sábado, de tomar uma cerveja muito geladinha por lá e ver um pôr do sol maravilhoso. Então, realmente é um lugar bem atraente. Algumas barracas, à noite, eles transformam o ambiente, tirando as mesas e promovendo música ao vivo, e acaba virando, literalmente, uma discoteca a barraca, né? Agora a gente sai um pouquinho da cidade de Vitória e vai para Guarapari, né, que é uma região de praia, muito bonita, bem direcionada para o turismo, mas nessa região eu encontrei 3 coisas bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é o seguinte: dependendo do tipo de evento, se você não tem a necessidade de ter uma estrutura extremamente sofisticada, lá existe um SESC, uma estrutura do SESC, né, que tem um auditório maravilhoso, super bem montado, que compreende aí, que comporta tranquilamente um evento, uma convenção, uma palestra para até 1.035 pessoas. Essa estrutura do SESC também possui apartamentos, né, bem montados, bem simples, mas bem montados, que você consegue também hospedar até 1.000 pessoas nesse local. Existe uma pedreira que é sempre utilizada para shows. É uma estrutura mesmo que é uma pedreira, e lá eles fazem toda a montagem de shows, e ali existe a possibilidade de fazer show até para 6.000 pessoas. Um outro ponto bem interessante, dependendo do que você quer fazer, é a casa de show chamada Mais, que lá é possível fazer eventos para grandes grupos e também entretenimento para grandes grupos, né? Agora, indo um pouquinho para a região das montanhas, que também foi bem interessante conhecer, lá, quando você pensar em fazer eventos, você vai ter que se contentar com eventos no máximo para 300 pessoas, né? O grande hotel que tem maior estrutura para atender a esses eventos é o Aroso, e é um hotel fantástico, muito bem montado, com uma estrutura bem bacana, né? E, logicamente, se você tem um evento um pouquinho maior que isso, você vai ter que distribuir em todo o parque hoteleiro da região, que é muito bonito. Os atrativos turísticos que tem por lá, nessa região de montanha, é principalmente a parte da agricultura, né, uma agricultura muito interessante, porque é aquela sustentável, onde você não usa adição de agrotóxico e tudo mais. Tem o Parque do China, que é a única estrutura brasileira, uma das estruturas brasileiras aprovadas pela CBF, pela FIFA, né, para acomodar times. Enfim, é um lugar bem bonito realmente, que vale a pena dar uma olhadinha por lá. Parte de restaurante, super bem estruturada, que você vai comer tanto comida brasileira, alemã como italiana, de forma maravilhosa. Enfim, o que tem de melhor em Vitória, além de toda essa estrutura? É a receptividade, é o povo. Eu, sinceramente, fiquei encantado com o povo de Vitória, porque é um povo que fala sorrindo, é um povo que realmente acolhe bem os seus visitantes. Então, sem mais delongas aqui, eu realmente, na primeira oportunidade que tiver, vou fazer a sugestão para os meus clientes de considerar Vitória como um ponto para fazer o seu evento, porque é uma cidade que tem tudo necessário para o evento ser maravilhoso. Muito obrigado.